Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira da novela Terra e Paixão, o Jonatas e o Caio começarão uma discussão acalorada e o Jonatas não vai conseguir controlar a língua a respeito do que pensa. Você fica rodeando a Aline feito urubu na carniça, mas se gostasse tanto dela, deixava a Aline em paz. Sua família deve ter alguma maldição. Não é possível que depois do atentado que seu irmão sofreu, você queira colocar a Aline em risco mais ainda, colocando um alvo nas costas dela. Você só pode estar doente. De início, o Caio não vai entender onde exatamente o Jonatas quer chegar, mas logo se dará conta e o pressionará. Eu vou continuar próximo da Aline. Nós somos amigos e ela precisa de apoio depois de tudo o que aconteceu. Me admira você jogar tão baixo, colocando o nome do meu irmão nessa conversa. O Jonatas olhará fixamente para o Caio e falará: a Aline é uma mulher corajosa e ela precisa de amigos verdadeiros ao seu lado. Mas às vezes as pessoas que amamos podem estar em perigo por nossa causa. O carro do seu irmão foi sabotado. Não é possível que até hoje você não tenha percebido isso. Se faz de inocente só quando é conveniente para você. O Caio ficará cada vez mais irritado e intrigado, já que nunca pensou nessa possibilidade. Do que você está falando, Jonatas? A Aline não tem nada a ver com os problemas do passado. O Daniel perdeu a direção do carro, saiu abalado por minha culpa e foi por isso que ele partiu. O Jonatas continuará sério e vai completar. Você tem razão, ela não tem culpa. Mas você acredita mesmo que o falecimento do Daniel foi um acidente de carro? Logo você que se diz tão esperto? O Caio ficará chocado e começará a rebater as palavras do Jonatas. Claro que foi um acidente. O carro perdeu o controle na estrada e... O Jonatas imediatamente vai interromper o rival para jogar na cara. Talvez não tenha sido tão acidental assim. Pensa um pouco. Sabe, eu ouvi algumas coisas nos bastidores. Dizem que o Daniel sofreu um atentado. Mas isso é problema seu. Se você mesmo não se importa em investigar, eu pelo menos me importo com a segurança da Aline. Fica longe dela e vai viver sua vida com a mulher com quem você escolheu se casar. Ou quer fazer a Aline diamante também, igual o seu queridinho irmão? O Caio permanecerá incrédulo e continuará com o embate. O quê? Isso é absurdo. Por que alguém faria isso com ele? Meu irmão não tinha inimigos, muito pelo contrário. Todo mundo amava o Daniel. O Jonatas permanecerá enigmático, sem querer ir a fundo em todas as informações e desconfianças que possui. Não sei ao certo, mas às vezes o que parece ser um acidente pode esconder outras intenções. De qualquer forma, eu sinto muito pela sua perda e por ter que enfrentar isso. Não sei de nada concreto, eu só ouvi comentários por aí. Alguém disse que pode ter sido sabotagem ou algo do tipo. Eu não estou afirmando nada, só mencionando o que eu escutei. Irritado e frustrado, o Caio questionará. Sabotagem? Você está insinuando que alguém fez alguma coisa para prejudicar o Daniel? Por que raios alguém faria isso? O Jonatas tentará acalmar o clima a essa altura, percebendo que está mexendo em um assunto bastante delicado. Calma, calma, eu só ouvi uma conversa. Não estou acusando ninguém, mas parece que algo estranho aconteceu com o carro dele. Até porque o Daniel era experiente em dirigir por essas estradas. O Caio levantará a voz transtornado com a situação. Estranho como? Não acredito nisso. O Daniel é uma das melhores pessoas que conhecemos e alguém teria coragem de fazer isso com ele? Isso é inaceitável. O Jonatas vai recuar um pouco e começará a se explicar. Eu entendo a sua reação, mas é melhor investigar o que aconteceu antes de tirar conclusões precipitadas. Nem sei como ninguém fez isso ainda depois de tudo. O Caio continuará na defensiva. Investigar? Você acha que eu vou ficar de braços cruzados enquanto alguém tenta prejudicar o meu irmão? Acho até que você sabe mais do que diz. De qualquer forma, eu vou atrás dessa história. E se alguém realmente sabotou o carro dele, eu não vou deixar barato. Mas se você estiver mentindo, usando essa história para me afastar da Aline, você vai se arrepender. O Jonatas ficará preocupado com o desespero do rapaz e amenizará. Calma, Caio. Não precisa agir por impulso.
Vamos pensar direito antes de fazer qualquer coisa. O Caio, ainda indignado, rebaterá. Pensar. É claro que eu vou pensar, mas não vou ficar de braços cruzados. Se alguém realmente tentou eliminar o Daniel, essa pessoa vai se ver comigo. Nesse momento, o Caio sairá de lá transtornado, determinado a descobrir a verdade por trás do suposto problema no carro do Daniel, enquanto Jonatas fica preocupado com a reação do rival e tenta acompanhá-lo para evitar que a situação se torne ainda mais tensa. O Caio ficará extremamente abalado e, preocupado, questionará se por acaso Jonatas tem alguma prova disso. Ainda não, mas é melhor você investigar mesmo. A Aline pode estar em risco se estiver ao seu lado. Ela é uma mulher adulta e sabe com quem se envolver, mas eu nunca me perdoaria se por causa da sua família ela acabasse sendo atingida. O Caio, decidido, responderá. Eu vou mesmo investigar isso. Se houver alguma coisa de errado, eu preciso protegê-la. E se alguém fez mesmo alguma coisa contra o Daniel, vai pagar muito caro por isso. Escreve o que eu tô falando. O Jonatas finalmente baixará a guarda ao notar o sofrimento e desespero do Caio, momento em que falará. É o melhor a se fazer, Caio. A verdade precisa vir à tona. Eu espero mesmo que você descubra tudo, ainda que isso possa doer. O Jonatas nitidamente esconderá que sabe bem mais do que está falando, deixando o Caio extremamente reflexivo. A cena terminará com o Caio profundamente intrigado com a possibilidade de que o falecimento de seu irmão não tenha mesmo sido um acidente, mas sim um atentado. Ele estará determinado a investigar a fundo essa suspeita para garantir a segurança da Aline e desvendar a verdade sobre o que realmente aconteceu com o Daniel. Pouco depois, o Caio decidirá ir atrás de todas as informações possíveis sobre o suposto atentado contra o Daniel, que acabou vitimando o rapaz. Ele procurará primeiro o delegado para saber notícias sobre a investigação que foi instaurada, uma vez que não se tratou de nenhuma morte natural. O delegado vai explicar os detalhes para o Caio e revelará. Parece que houve algum problema mecânico grave com o carro do Daniel. Não foi nenhuma imprudência que causou o acidente na estrada. Os freios não estavam funcionando. Claramente tenha se dado por sabotagem, não por falha mecânica. Eu não posso afirmar, mas é possível. O Caio vai franzir a testa sem acreditar que o Jonatas estava certo em seus apontamentos. A partir daí, o Caio fará descobertas surpreendentes sobre o falecimento do Daniel, já que ele conseguirá uma prova de que o carro do irmão foi sabotado e que o suposto acidente, na verdade, foi um crime obscuro. O que o deixará chocado, no entanto, será outra constatação. O alvo do crime era ele mesmo, não o filho da Irene. O primogênito dos La Selva, Caio, começará a investigar a possibilidade de sabotagem depois da conversa com o Jonatas e tentará descobrir se foi realmente um acidente. Após procurar o Marino, o delegado revelará os detalhes que o laudo da perícia terá apontado. Problemas no freio do carro. O Caio estará na delegacia ansioso aguardando o laudo pericial do acidente que envolveu seu irmão Daniel. O Marino vai segurar um envelope nas mãos e com seriedade falará. Caio, aqui está o laudo pericial do acidente. Analisamos todas as evidências e fizemos os testes necessários. O rapaz já estará desesperado e questionará o delegado. E então, o que diz o laudo? O que aconteceu com o carro do Daniel? O Marino fará uma pausa antes de revelar os detalhes. Caio, é uma notícia difícil de dar. O laudo indica que houve uma falha nos freios do carro. Os freios não responderam adequadamente, o que causou o acidente. Não podemos descartar que houve alguma sabotagem, já que os veículos dos La Selva costumavam estar com as manutenções em dia. O Caio ficará chocado e logo perguntará. O quê? Uma falha nos freios? Isso não pode ser verdade. Meu irmão podia estar vivo. O Marino ficará em silêncio por alguns instantes, deixando o Caio processar a informação. Com empatia, ele falará. Lamento, Caio, mas é o que consta no laudo.
A maior possibilidade é que seja um problema mecânico e não um acidente causado por alguma outra interferência externa. Por isso não daremos continuidade às investigações. O Caio, com os olhos marejados, continuará transtornado. Eu não consigo acreditar. Como isso pôde acontecer? O carro estava em perfeito estado. O Marino, calmo e paciente, falará. Aparentemente, alguma falha interna nos freios pode ter acontecido, mesmo que o carro aparentasse estar em boas condições. Foi uma tragédia, mas agora ficou claro que o Daniel não poderia ter feito nada para evitar o acidente. O Caio, decidido, falará. Eu preciso falar com o Ernesto, mecânico da família. Ele era o responsável pela manutenção dos carros e pode ter alguma explicação sobre isso. O Marino concordará que essa é uma boa ideia, mas deixará claro que sobre as investigações nada vai mudar. Porém, isso pode ajudar o Caio a entender melhor o que aconteceu e ficar em paz. Obrigado pelas informações, delegado. Eu vou procurar o Ernesto e esclarecer tudo o que for preciso. Será nesse ponto que o filho do Antônio procurará o mecânico Ernesto, responsável pelos cuidados dos veículos da família. O Caio já se surpreenderá ao notar uma mudança no status do homem. O enriquecimento repentino do mecânico levantará suspeitas, mesmo que ele alegue se tratar de uma herança de família. O Caio estará na oficina do Ernesto e vai se preparar para confrontá-lo sobre a falha nos freios do carro de seu irmão Daniel. Olhando em volta da oficina nervoso, o rapaz dirá: Ernesto, precisamos conversar. O homem já estará surpreso e ficará nitidamente nervoso com a presença do filho do Antônio no local. Claro, Caio. O que está acontecendo? Algum problema? O Caio se manterá firme e vai revelar todos os detalhes. Recebi o laudo pericial do acidente do Daniel. Os especialistas constataram que houve uma falha nos freios do carro. O Ernesto estará visivelmente inquieto e logo dirá, ao engolir em seco: Eu não entendo como isso aconteceu. Eu sempre cuidei muito bem dos carros da família. Você sabe disso, seu pai também. O Caio, encarando o Ernesto, falará: Eu sei disso, mas alguma coisa não está batendo. Pelo visto, você recebeu uma grande quantia de dinheiro recentemente. É uma coincidência bem grande. O Ernesto começará a desconversar, já querendo se livrar do Caio o mais rápido possível. Ah, isso? Sim, eu tive uma sorte incrível. Recebi uma herança de família que eu nunca imaginei que existisse. Sabe como as coisas são? Quando menos esperamos, recebemos uma surpresa da vida. O Caio ficará cada vez mais desconfiado. Uma herança? Ernesto, eu não estou convencido disso. Como você pode ter ficado rico do dia para a noite? Isso não faz sentido. Parece que você teve que fazer alguma coisa em troca desse dinheiro. Vamos ser honestos. O Ernesto tentará se explicar a todo o tempo. Caio, eu entendo a sua preocupação, mas é a pura verdade. A minha família sempre foi muito discreta sobre a herança, e só agora eu descobri sobre ela, por isso as coisas mudaram. O Caio não se convencerá em momento algum. Eu não estou certo de que eu posso acreditar nisso, Ernesto. Receber uma herança não justifica o dinheiro que você recebeu. Nessa hora, o Ernesto acabará se entregando. Eu entendo que pareça suspeito, mas eu juro que eu não tive nenhum envolvimento no acidente do Daniel. Eu jamais faria algo assim. Eu sou grato e fiel a tudo que a sua família sempre fez por mim. O Caio vai olhar nos olhos do Ernesto e falará com um tom ameaçador. Eu espero que você esteja falando a verdade, Ernesto, mas essa história de herança não acaba com as minhas suspeitas. Por outro lado, Anice vai procurar a Irene nervosa para falar tudo o que sabe. Irene, eu preciso te contar algo muito sério, mas vai ser difícil. Eu estava no bar quando eu ouvi uma conversa entre a Berenice e o seu marido, Antônio. Ele está oferecendo dinheiro para ela comprar o bar. Ele quer se livrar de mim a qualquer custo. A Irene ficará chocada, até porque o Antônio já deixou bem claro que não queria mais saber da esposa tendo contato com a Anice. O quê? Ele tá dando dinheiro pra amante comprar o bar? Eu não posso acreditar nisso. O que o Antônio tem na cabeça?
Anice logo falará: sim, é verdade. Se você que é esposa não sabia disso, então a coisa tá feia mesmo. Não acredito que você vai permitir que aquela mulher tome conta dos negócios dessa cidade, certo? Ela vai transformar o que sobrou num rendezvous. E seu marido vai estar no meio, é claro. A Irene agradecerá a Anice pela informação e ainda desabafará: eu não posso acreditar nisso. Ele tá me traindo e ainda por cima querendo interferir nos negócios para favorecer aquela qualquer. Mas isso não vai ficar assim. Não se preocupa, Anice. Eu vou tomar uma atitude. Ele não pode sair impune depois de machucar nós duas dessa forma. Anice fingirá que seu único interesse é o bem-estar da Irene e falará: não se preocupa, querida. Eu vou estar ao seu lado em tudo que precisar. Você é uma mulher incrível de princípios. Não merece ser tratada assim. Esperta, assim que ficar sozinha, a Irene terá a ideia de afastar o Antônio da Berenice de vez, para que toda a graça do magnata vá pelos ares. Com um olhar sério, a Irene chamará o marido: Antônio, eu preciso te contar algo muito sério e urgente. Eu acabei de receber uma ligação do Kelvin, aquele rapazote, amigo do Ramiro que trabalha no bar. Ele me disse que a Berenice está com uma doença contagiosa. Imagina que perigo! O Antônio ficará surpreso e vai engolir em seco. O quê? Uma doença contagiosa? Como assim? A Irene verá o desespero e o pavor na cara do marido, mas irá se controlar. Fingindo preocupação, ela dirá: é verdade, querido. Aparentemente ela começou a apresentar alguns sintomas preocupantes e para evitar que outras pessoas do bar fiquem doentes, Anice decidiu afastá-la temporariamente dos trabalhos. Imagina o escândalo que seria se os homens influentes que frequentam aquele bar descobrissem que estão com uma doença transmissível. Que horror! Deus me perdoe! O Antônio ficará aterrorizado e começará até mesmo a tossir, tamanho será seu choque. Meu Deus, mas que doença é essa? Como ela pegou isso? Que responsabilidade dos infernos! A Irene vai se controlar para não cair na risada, sentindo o gostinho da vingança. Fingindo saber mais do que realmente é verdade, ela dirá: eu não tenho todos os detalhes. O Kelvin não soube me dizer ao certo, mas ele falou que é uma situação delicada e que estão monitorando a situação de perto. Se eu fosse esses homens que se envolvem com qualquer uma, ficaria desesperado. Imagina o contágio geral que pode acontecer. Credo, não gosto nem de pensar. O Antônio ficará fora de si. Eu não posso acreditar nisso. E se ela me passou essa doença também? Que maldita! Não quero nem olhar para a cara dessa safada. A Irene tentará acalmá-lo e logo falará: calma, Antônio. O melhor que você pode fazer agora é procurar um médico para fazer exames e garantir sua saúde. É importante que você cuide disso o quanto antes. Essa é uma lição para não sair se envolvendo com pessoas dessa índole. Enquanto o Antônio fica preocupado com a possível doença, a Irene tentará esconder a satisfação de ter enganado o marido com a mentira sobre a Berenice. Ela estará decidida a continuar com a farsa para manter a Berenice longe. Por outro lado, a Lucinda e a Aline estarão sentadas tomando um café e conversando sobre as possibilidades da plantação. Aline, eu sei exatamente como posso te ajudar. Eu conheço um engenheiro agrônomo especialista em tecnologia agrícola. Ele é um verdadeiro guru quando se trata de inovações no cultivo de plantas. A Aline ficará surpresa e logo pedirá mais detalhes. Entusiasmada, Lucinda falará: ele poderia ensinar técnicas avançadas de plantio e manejo agrícola, além de apresentar as últimas novidades em tecnologia que facilitam o cultivo e cuidado das plantas. Eu tenho certeza de que você ficaria encantada com o que ele tem para compartilhar. Sua fazenda vai fazer ainda mais sucesso e vai deslanchar bem rápido. A Aline ficará curiosa e agradecerá a Lucinda pela ajuda, além de perguntar como elas podem encontrá-lo, imaginando que a agenda dele seja bem cheia. Já pensei nisso. Eu posso entrar em contato com ele e agendar um encontro. Ele adoraria compartilhar seus conhecimentos com alguém tão empolgada quanto você. A Aline ficará cada vez mais agradecida e dará um abraço apertado na amiga. Lucinda, você é maravilhosa. Muito obrigada por me ajudar. Você sempre salva a minha pele.
Por outro lado, Caio estará em sua casa pensativo e preocupado com as circunstâncias do acidente envolvendo Daniel, principalmente depois de ter decidido conversar com Ernesto. O Caio decidirá contar com a ajuda de seu tio para descobrir maiores detalhes sobre tudo isso, bem como investigar o histórico do Ernesto por completo. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Terra e Paixão? Tá gostando? Aproveita e já me conta de qual cidade e estado você é, dá o like no vídeo e me diz se você gosta do Kelvin na novela. Sim ou não? Acha que o Kevinho e o Ramiro combinam ou esses dois não têm nada a ver? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!